Sejam todos bem-vindos a mais um Tô em Obra. E hoje estamos com um convidado muito especial para tratarmos de um assunto, uma conversa bem bacana, Isabel, sobre reforma. Quem nunca passou, quem nunca fez, quem nunca teve uma dor de cabeça. Ou teve uma dor de cabeça, né? E hoje ela vem com uma cara um pouquinho mais aprofundada, que é sobre as reformas em edifícios verticais, né? Que sejam elas comerciais, que sejam residenciais. E hoje a gente está aqui com Diego Carvalho, que é um especialista nessa área. Diego, seja muito bem-vindo ao Tô em Obra. Um prazer recebê-lo aqui. Se apresente, por gentileza. Muito obrigado, Lidiane. Eu sou Diego Carvalho, sou engenheiro civil. Tenho especialização em patologia das construções, em tecnologia da impermeabilização e estou me especializando em tecnologia de fachadas e revestimentos. Já atuo há uns 8 anos nessa área de patologia das construções, consultoria, fiscalizações. Atualmente sou diretor técnico da Durar, consultoria em engenharia. E a Durar é nessa ideia de prestar consultorias para síndicos, para empresas, né, todo nessa temática de patologia das construções. Ótimo, Diego, muito bom. E esse tema é um tema tão corriqueiro, mas que a gente ainda tem tem pouco conhecimento das normas que a gente tem que seguir quando vai fazer uma reforma. Eu vou reformar meu apartamento ou minha sala comercial. É que a gente chega a ter uma conversa chata, né? Que tudo é norma. Tudo é norma e tudo é regra, né? Tudo é estabelecido por uma norma. Existem normas para construções verticais, reformas? Existe para a questão de reforma. A NBR 16280, ela foi desenvolvida justamente para parametrizar essa questão das reformas em edifícios verticais. Porque ela surgiu de um acidente que ocorreu no edifício Liberdade em 2020, que foi, durante as investigações do porquê desse acidente ocorreu, foi identificado que existia uma obra irregular na edificação, feitas por profissionais sem ser profissionais habilitados, e também não existia nenhum projeto, enfim, foi uma reforma sem um responsável técnico. Então, ele acabou por mexer na parte estrutural da edificação e essa edificação veio a colapsar, um acidente de grandes proporções, e a partir daí começaram a querer desenvolver essa norma para parametrizar a questão das reformas nas edificações, dando ao responsável, exigindo responsáveis técnicos para algumas obras nesses edifícios, seja na parte de área comum ou na área privada. Nas áreas privadas. Exatamente. Então, não é toda obra em edificação vertical que exige que tenha um responsável técnico? Não, nem todas. Tem as mais simples, como, por exemplo, pinturas, um reparozinho de torneira, troca de gesso. Por exemplo, trocar uma lâmpada. Isso, trocar uma lâmpada, esses tipos de reparos, eles não exigem que tenha um responsável técnico. Mas se for mexer em alguma coisa mais estrutural, ou mais dentro dos sistemas de instalações... Isso, as que normalmente exigem são as obras que vai mexer na parte estrutural da edificação, como, por exemplo, retirada de paredes, mudança nas instalações elétricas, que às vezes pode mudar a carga da instalação. Apartamentos, por exemplo, que antigamente os apartamentos não tinham parte de ar-condicionado. Às vezes eles querem fazer uma mudança e instalar ar-condicionado, aí já vai ser uma carga totalmente diferente, aí vai precisar de uma pessoa, um profissional habilitado, que no caso aí seria o engenheiro eletricista. Troca de pisos, porque pode mudar a carga da laje e normalmente os projetos, toda edificação elas tem os projetos estruturais, que definem a carga máxima de uma laje. Então, assim, pode ocorrer de uma laje vir a colapsar porque extrapolou a carga máxima e não foi avaliado isso. E normalmente essa norma, ela exige isso, que seja avaliado. Seja os impactos daquela mudança. Isso, né? Seja por um profissional ou engenheiro ou arquiteto. Acho que a pessoa lá de casa tem eu sinto muito essa dúvida, tipo assim, eu não tenho um apartamento em alvenaria estrutural, então posso quebrar tudo.
porque ele não é de alvenaria estrutural, né? A alvenaria não é estruturante. As pessoas têm essa leve impressão, mas o que acontece? Quando é colocada uma parede, ela é como se ela assentasse a parte estrutural. Então, assim, ela acomoda. E após a retirada, ela pode vir a ter uma mudança de acomodação. Se a alvenaria não for estruturante. Se a alvenaria não for estruturante, exatamente. Na alvenaria estrutural, em de hipótese alguma pode ser retirada, em hipótese alguma. Até para abrir um furo, um rasgo, às vezes... Uma porta, último piso, vou mexer, não pode. Exatamente. Aí, assim, são diretrizes, essa norma ela aponta diretrizes para tornar as obras de reforma e edificações mais seguras. E quem é o fiscalizante disso tudo? Pronto. O que acontece? Normalmente, quando um proprietário vai executar uma reforma, é necessário que o síndico da edificação, que ele é o responsável pela edificação, ele pode até responder judicialmente por qualquer acidente, ele solicite ao proprietário o plano de reforma. O plano de reforma, ele vai exigir o escopo da reforma que vai ser executada. E os responsáveis. Os responsáveis, vai ter que ser definido os insumos que vai adentrar dentro da edificação, a questão do projeto que vai ser, a mudança que vai ser feita. Diego, então a norma ela pontua todos esses responsáveis, ela faz um desenho de quem é responsável pelo quê? Isso, exatamente, ela pontua todos esses responsáveis. E além disso, no final da reforma, o síndico tem que solicitar o termo de encerramento da obra. Para ele poder anular as liberações, documentar isso na edificação, para que ele saiba, por exemplo, digamos que na edificação um apartamento, que normalmente quando as edificações são entregues, elas têm um padrão, né, lá da construtora. Algumas podem ter a mudança durante a obra da construtora, mas no geral são padronizadas. Um condômino tira uma parede, aí ele retirou a parede, aí tem que ter ciência que essa parede foi retirada, ou ele aumentou a carga das instalações elétricas com alguma instalação, tem que ter tudo documentado para, sei lá, moradores futuros ter ciência de tudo isso. E muitos apartamentos, né, a maioria deles tem as instalações que a gente chama de instalações especiais de gás, isso, né, que não é um profissional. Tem que ser um profissional muito qualificado para fazer essa modificação, se for necessária, né? Então... Isso, e até assim, essa questão do gás. Já ocorreu eu já vi várias reportagens sobre isso, de acidentes com gás. Às vezes o pessoal vai fazer uma quebra de parede, não identifica o ponto de gás, porque o síndico, a primeira coisa que o síndico deve fazer é liberar as documentações do condomínio. Questão de projetos, de regimento interno, convenção. Para ele saber, né? Isso, para o responsável técnico ter ciência de toda a edificação e poder elaborar o plano de reforma. Aí, o que já aconteceu? Às vezes o profissional vai quebrar uma parede e acaba uma instalação de gás e causa uma explosão. Então, isso é muito sério, viu? Muita gente faz aí... Sem critério, muita gente, e é uma coisa assim que eu costumo comentar, o pessoal não sabe a importância disso. Muitos acham bobagem e acabam achando que é uma exigência a mais. Porque desconhecem o risco. Porque desconhecem o risco. Né? E se eles fossem síndicos e eles tivessem ciência dessa situação, que eles podem responder judicialmente, eles não questionariam. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma síndica, ela me comentando que tinha feito uma compra de um apartamento e que não sabia do histórico da edificação. Quando chegou lá, na primeira taxa condominial tinha incluso uma taxa de indenização. E ela foi procurar saber o que foi essa indenização. O proprietário do apartamento fez uma reforma, só contratou um pedreiro. Aconteceu um acidente que a varanda veio a colapsar, esse pedreiro faleceu. Meu Deus! E o condomínio se tornou responsável. Por quê? Ele se tornou responsável? Porque ele não exigiu o plano de reforma, não exigiu um responsável técnico, e acabou que o condomínio ficou responsável de pagar a indenização para a esposa do pedreiro, pela morte dele.
Aí é por isso que, assim, foi justamente pensando nesses acidentes, nessa questão de obras irregulares em edifícios verticais, que foi criada essa norma. Importantíssima, né? Fundamental. Eu fico me perguntando assim, geralmente o síndico pode ter uma outra profissão, né? Normalmente tem outra profissão, né? Não necessariamente ele é um engenheiro. E aí ele fica como um intermediador, ele entrega as normas e espera que você cumpra. Quando um edifício desse está em obra, a gente tem um prazo para entregar as reformas, não é assim? Isso. A gente tem um prazo o cliente tem um prazo para manifestar a intenção de alteração do apartamento. Isso. Após ele entregar, abre um conselho do condomínio e aí eles fazem essa gestão. E aí a minha pergunta, o síndico ele tem que saber a responsabilidade dele sobre isso, mas ele vai ter que delegar para alguém que tenha conhecimento. Isso. E aí eu acho importante ter um engenheiro, gestor dentro... Não só engenheiro, o arquiteto também. O arquiteto também ele pode ser responsável técnico de uma obra. Sim. O que acontece? Em muitos condomínios existem síndicos que eles não são profissionais. Aqui na nossa região, por exemplo, raramente você encontra um síndico profissional. Geralmente é um síndico que ele tem outra profissão e ele assume a sindicância, mas nos outros estados existem muitos síndicos profissionais que eles são focados em gerir, fazer parte de gestão condominial. Então, assim, ele já tem um treinamento melhor, ele já tem um conhecimento melhor, já sabe as responsabilidades. E eles fazem parcerias ou contratações de profissionais habilitados para cada situação condominial. E é normalmente assim, o que é recomendado. Quando o síndico receber o plano de reforma, ele solicitar de outro profissional da confiança dele ou contratar outro profissional para que esse profissional faça a avaliação desse plano de reforma. E ele faça a avaliação e faça as ponderações. Não, isso aqui, o profissional, por exemplo, vai fazer uma mudança de carga, vai aplicar um piso sobre piso. E ele verificou lá no projeto estrutural que vai além da carga do que o projeto permite. O profissional vai ter que, você vai ter que reduzir, comunicar ao morador. Se o morador não atentar, aí o síndico ele tem a opção de multar, de aplicar uma multa. E se mesmo assim o morador continuar a obra de forma irregular, com algum, sei lá, como posso dizer, com alguma... não está seguindo o plano de reforma, não seguiu as orientações da parte técnica do condomínio, ele pode embargar a obra. E em casos extremos, se mesmo assim, com embargo, o morador insistiu, fez briga, confusão, ele pode acionar outros órgãos competentes para ir de forma ou judicialmente, enfim, bloquear essa obra. Eu estou percebendo que tudo vai partir desse plano de reforma. Que, pelo que eu estou vendo, assim, é de extrema importância. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente, mas a gente vai ter que ir para os comerciais e aí vocês seguram aí um pouquinho, que a gente já volta com essa informação. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias,
De segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. No mês de junho a Telecab é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecab deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecab é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecab, seu menino. Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. Quem tá mais longe acompanha de pertinho o que passa bonitinho na nossa programação. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Estamos de volta com mais um bloco aqui no Tô em Obra com o Diego Carvalho. Então, Diego, qual é a importância do plano de reformas e o que ele deve conter? O plano de reforma, ele é importante porque ele vai estabelecer, ele vai trazer escopo para a obra de reforma. Ele vai definir as mudanças que vai ter durante a reforma, para que o síndico tenha ciência disso. Ele vai definir os prazos de execução, os insumos, os profissionais, e aí o escopo dele, ele deve constar a caracterização do imóvel que está sendo reformado, fotos, o máximo de detalhe possível que o profissional possa colocar, como por exemplo, detalhar de forma arquitetônica, em desenho arquitetônico, a retirada de paredes ou a colocação de instalações elétricas. Todas as alterações que vão ocorrer. Isso, todas as alterações que vão ocorrer. Além disso, ele deve colocar no plano de reforma a questão do barulho que vai gerar, como será descartado o resíduo que, se for uma retirada de piso, por exemplo, ele tem que detalhar como será feito esse descarte. Porque a maioria dos condomínios, eles não permitem que o resíduo seja simplesmente carregado em carros de mão. Precisa, para descer em elevador, às vezes, eles têm que descer ensacado, para não sujar os ambientes. E também eles devem definir o descarte desse resíduo, para onde eles vão colocar esse resíduo, onde eles vão jogar. Geralmente um contrato com a empresa. Isso, exatamente. Outra questão também que eles abordam, que devem abordar, os insumos, um memorial descritivo detalhado de como será feita essa execução e os dados e informações de todos os profissionais que vão participar. Por que é importante a informação desses profissionais? Para que o condomínio libere a entrada desses profissionais durante o período que vai ser colocado no plano de reforma, durante o horário. Tem condomínio que um cronograma resumido, isso, né? Na fase tal serão isso, na fase tal serão esses. Exato, e justamente tem que colocar o cronograma também de obra. Tem que colocar o cronograma. Eu tenho que contar a historinha todinha, de todas as minhas intenções. Detalhar e como eu vou tudo. Chegar no resultado final. Isso, porque o que acontece? Digamos que foi estimado 2 meses de obra e já vai em 3 e não foi finalizado.
Então, assim, o síndico ele pode ir lá, inclusive o síndico pode ficar fazendo visitas à obra para verificar se está sendo atendido o plano. E se foi 3, por quê? Tem que questionar, enfim. Você está morando dentro de um condomínio vertical, existe todo um incômodo. Isso, incomoda... O transtorno você mora em comunidade, né? Você não está sozinho, não. É uma grande dificuldade, às vezes, de proprietários, essa questão de não entender que mora em comunidade. Acha que, eu tenho meu apartamento, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim, porque existe uma comunidade e se acontecer um acidente, pode pôr em risco todo mundo. Todo mundo, exatamente. A construtora mãe, né, que idealizou o prédio, ela é notificada sobre esse... É interessante que sim, principalmente se for dentro do prazo de garantia estabelecido por elas, ou pela construtora, do condomínio. Porque uma mudança, ela pode trazer a perda de garantia do condomínio de algum sistema, por exemplo. Digamos que um morador quer colocar uma banheira. A banheira ela tem que ser feita uma análise de carga, porque é uma carga considerável a ser aplicada. E digamos que essa carga ela causou fissuras no revestimento e foi para uma fachada externa e danificou a fachada. E vamos acionar a construtora que a fachada produziu um dano e tal. A construtora vai mandar um profissional técnico dele para avaliar. Se ele identificar que não foi do problema do revestimento de fachada deles, identificar que foi de uma obra de reforma, aí já perdeu a garantia. Eu vejo que cada vez mais os moradores, eles têm uma necessidade de personalizar o seu espaço. Então eles acabam alterando a cozinha de lugar, geralmente tem um depósito da dependência, eles fazem outro ambiente. Banheiro aumenta para colocar banheira, eu vejo até piscina nos terraços. Isso tudo gera uma carga muito grande. Exatamente. No início eu acho que é até mais fácil, mas no meio do percurso fica mais... Durante a obra, inclusive algumas construtoras liberam para que sejam feitas mudanças, né, durante a obra, justamente por essa questão, porque às vezes o proprietário ele quer personalizar o ambiente. Então assim, não, quero que seja no meu estilo, eu posso mudar aqui durante a obra. Durante a obra, a construtora se torna responsável por isso. Após a obra, não. Após a obra, a responsabilidade é do proprietário e, consequentemente, do condomínio. Porque, por exemplo, varandas. Às vezes, o proprietário não solicitou o fechamento da varanda. Ele vai fazer posterior, aquilo é uma carga adicional que ele está trazendo à varanda. Então, é ideal que seja feita uma análise para não ter perda de garantia por parte da construtora ou que venha a causar um dano maior. Isso é muito importante, né, Isabel? Porque todo prédio, a maioria, vamos partir dessa premissa, eles têm os sistemas de proteção do prédio, do tipo de seguros, né? Seguros contra incêndio, seguros contra algum dano do prédio em si. Então, assim, a maioria dos prédios eles têm. Então, se eu vou lá, sou proprietário e faço uma alteração não legalizada, eu posso comprometer o todo. Exatamente. Né? Pode comprometer e, assim, trazer sérios riscos. A segurança, além da perda de garantia, né? Diego, eu vou pedir um pouquinho de sua paciência, porque a gente fez uma matéria maravilhosa lá na Boa Vista. É um café com arquitetos e a gente vai lá assistir essa matéria. Dá uma conferida. E logo, logo a gente volta ainda com esse bate-papo. Nós estamos aqui com Rafaela Menezes, mais um evento, ela que tem transformado os encontros de arquitetos, sendo responsáveis por grandes encontros. É uma linha da Boa Vista, esses encontros de apresentação de produto?
Além de ser a intenção realmente, além de mostrar o nosso produto para os arquitetos, é uma forma também de confraternizar, de trocar ideia, de trocar figurinha, né, entre todos. Então a gente consegue buscar nesses encontros, de uma forma descontraída, a melhor forma de trazer soluções para os clientes também. A gente apresenta para os arquitetos os diferenciais, o que a fábrica consegue trazer para o mercado de Mossoró, né? E o arquiteto também, às vezes, está com alguma dúvida ou quer alguma solução para aquele determinado cliente, a gente já consegue até resolver aqui mesmo nesses encontros e trata também dos diferenciais, que um deles é a questão que a gente trabalha com os móveis 100% editável. A gente até costuma dizer que a gente tem uma marcenaria industrial, porque a gente consegue trabalhar, fazer o que uma marcenaria faz com acabamento de indústria. Então é um acabamento que a fita borda ela não descola, a gente oferece 10 anos de garantia nos nossos móveis, além das ferragens também, que são ferragens selecionadas e que tem uma garantia também dentro nos móveis para o cliente. Uma coisa que eu vejo, Rafaela, no seu espaço, é porque, assim, todos os espaços foram pensados e a gente se sente numa casa. Termina que quando a gente vem para cá, a gente está numa grande mostra e sai renovado de ideias. Também tudo isso intencional. Exatamente, intencional. A gente quer realmente que o cliente se sinta em casa, que ele consiga identificar, porque a gente que é profissional, a gente consegue saber como vai ficar na casa do cliente, mas às vezes o cliente ele não consegue ter essa visão tão aberta. Quando ele vê aqui que está executado, ele consegue ter uma noção melhor e ter a sensação que ele vai ter em casa. Rafaela, a gente tem uma questão aqui de uma segurança com a Boa Vista, porque a gente manda o nosso projeto de marcenaria e vocês têm todo um trabalho de viabilizar esse projeto. Isso, exatamente. Aqui na loja, o nosso processo ele é um pouquinho diferente do que encontra até mesmo na marcenaria, né? A gente recebe o projeto do arquiteto, analisa, passa tudo para o nosso programa, vê todos os pontos que estão sendo feitos pelo aquele profissional, né? Depois esse é apresentado para o cliente juntamente com a parte também do orçamento, certo? Então a gente tem toda uma assessoria por trás que auxilia tanto o arquiteto como o cliente, conjunto, né? Após o fechamento a gente ainda entrega detalhamento técnico e parte para a produção, em seguida a parte também de montagem, né? Então existe um processo realmente até a finalização da montagem na casa do cliente. Então, assim, se eu estou construindo minha casa, o ideal é que eu chegue um pouquinho antes, para que a gente tenha tempo e não se atrase. Exatamente, porque assim demanda tempo para preparar a proposta e também demanda tempo para finalizar, para enviar para a produção. A melhor parte do cliente chegar realmente é quando ele começa a construção da obra, porque a gente consegue ver todos os detalhes e trabalhar em conjunto enquanto a obra está sendo feita, certo? Então, caso por alguma aventura tenha algo para ser modificado, a gente consegue trabalhar antes para que o cliente também não tenha prejuízo, entendeu? Muito obrigada. Vamos conhecer o espaço? Vamos, com certeza.
Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Celular novo com preço justo e qualidade garantida? Vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada zero, mais de 500 mil e vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta com essa conversa super interessante sobre reformas em prédios verticais. Diego, fala aqui pra gente. E nesses prédios mais antigos, né? Tem muita edificação aqui já mais velha. Se o cliente for fazer, o dono, né, do apartamento for fazer uma reforma e o prédio não dispor mais dos projetos do prédio, né, para auxiliar ali nas modificações. O que é que se pode fazer diante da norma? Quais as premissas básicas? Como é que a gente encara isso? Nesses casos, o ideal é que o profissional que vai elaborar o plano de reforma, ele faça uma análise minuciosa da edificação, façam ensaios, testes, por exemplo. Digamos que ele quer colocar uma banheira em uma laje. Que a banheira, como a gente já mencionou, ela tem uma carga elevada, que pode vir a causar danos mais sérios à edificação. Então, assim, ele pode fazer um teste de carga e verificar a carga máxima que aquela laje suporta e elaborar o projeto. Porque, normalmente, assim, é muito raro, muito raro não. Eu tenho uma grande dificuldade que realmente a gente não encontra os projetos das edificações. Isso é muito comum, às vezes nem prédios tão antigos, né? Exatamente. Eu estava recentemente fazendo uma análise de uma edificação e eu não encontrei. Apesar que eu encontrei a empresa, mas eles não tinham mais o projeto. Eu fui a fundo. Então, assim, o interessante é que o engenheiro, ele busque de forma minuciosa todos os detalhes, todo o conhecimento da edificação, faça anamnese de toda a questão da edificação na parte de estrutura. Por exemplo, digamos que ele vai para um apartamento. Vocês já fizeram alguma reforma nesse apartamento? Fizeram alguma mudança? Apareceu alguma fissura ou algum dano que... comportamento. Isso, exatamente. Então, assim, ele tem que ir investigando aos poucos toda essa questão, fazer os ensaios
os ensaios técnicos para identificar a questão da resistência, da laje, da parte estrutural. Dependendo da idade, quase uma perícia, né? E é basicamente uma perícia. É. E após isso, ele colocar tudo isso no memorial descritivo ou no plano de reforma, descrever, para que seja avaliado se realmente o que ele analisou se procede, se faz sentido, entendeu? Para poder ser liberado, para que o proprietário ele comece a obra. E aí essa historinha ele conta no memorial descritivo, mas ele também conta na ART. Isso, a ART é que hoje a ART é aquela anotação de responsabilidade técnica. Ou anotação de responsabilidade técnica para engenheiro, ou o RRT para arquiteto, né? Isso. Eu normalmente recomendo que esses profissionais, ele detalhe, tem lá o campo descritivo da ART, ele detalhe o máximo possível sobre essa reforma, para não ficar uma coisa subjetiva. Digamos que, por exemplo, ele detalhou lá no plano e aí só botou projeto e execução de reforma. Mas e aí, o que você vai executar? O engenheiro escreve pouco, não dá certo em ART, né? Tem que escrever eu muito. Não recomendo escrever pouco, porque projeto e execução fica muito amplo. O que é que ele vai fazer ali, entendeu? O que, né? Exatamente. Então, assim, eu recomendo que o profissional, ele detalhe o máximo possível o que vai ser feito, para não abrir margem. Porque digamos que ele está lá executando uma coisa, fugiu, ele disse, não, mas estava na minha RT, não. Mas você fez o plano de reforma, você deixou essa margem aí, mas a gente não autoriza, porque não está no plano de reforma. Você está passando do prazo, está botando outras situações. Então, assim, é interessante que o síndico ou o profissional que vai avaliar pelo síndico, ele exija que seja descrito tudo detalhadamente também na RT. Então, vamos aqui no passo a passo. Quero reformar, contrato um responsável técnico para poder fazer meus projetos. Isso. Se você vai fazer uma mudança de grande vulto, é necessário que você contrate um engenheiro ou arquiteto para ele elaborar o plano de reforma. Aí, quando ele elaborar o plano de reforma... Notifico ao síndico. Notifica ao síndico. Preciso notificar a prefeitura? Não. Aliás, só se for, por exemplo, notificação da prefeitura normalmente é quando tem ampliação. Certo. Mas porque pode acontecer na área comum. Você vai fazer uma ampliação, aí é necessário que seja notificado. Mas no meu prédio, no apartamento, área privada, não é necessário. Não é necessário, normalmente não é exigido. Aí eu vou só no síndico. Notifico o síndico e libero a obra. O síndico vai analisar, vai solicitar também a outro profissional da confiança dele que faça análise para poder fazer a liberação da obra e, consequentemente, liberar o acesso dos profissionais. E aí fica assim, um compromisso meu de seguir aquele planejamento e um compromisso do síndico de fiscalizar. De acompanhar, de fiscalizar. Como ele também pode ou fiscalizar por si ou ele contratar um profissional para fazer a fiscalização. A serviço do condomínio. Ele me fala aqui, se porventura o proprietário, a pessoa que está fazendo a reforma lá no imóvel, entendeu que vai fazer ilegal mesmo. Não vai ter projeto, o condomínio também não tem os projetos do condomínio, né? Então eu não sou obrigada a fazer Exatamente. Pode ter esse entendimento. E aí, o que é que o síndico pode fazer nesse caso que ele é corresponsável, né? Isso. O condomínio se torna corresponsável por aquela intervenção, né? Isso, exatamente. Nesses casos. Nesses casos, o síndico ele tem que multar caso o morador não cumpra e ir atrás judicialmente. Se ele não quer fazer a execução do plano de reforma, se ele não quer elaborar o plano de reforma, o síndico ele pode embargar a obra, ele pode questionar. Se ele se o morador mesmo se não coisa, ele vai procurar os órgãos competentes, como, sei lá, prefeitura, o CREA ele não tem essa função. O CREA ele tem a função de verificar se tem a legalidade. Que pode acontecer de ter só RT e o CREA liberar, porque tem RT. Então, assim, ele pode fazer esse embargo, pode aplicar multas,
vai causar aquele desconforto, como sempre, né? Que, assim, existem muitas pessoas que não entendem. É muito delicada essa... Mas é uma responsabilidade dele. Ele tem que entender que é uma responsabilidade dele, que ele pode responder judicialmente em qualquer acidente, como eu já mencionei anteriormente, pagar uma indenização, entendeu? Então, assim, é essa questão que tem que ser toda avaliada. Eu vou num mito e verdade aqui. Você já respondeu, mas é sempre bom lembrar. Apartamento é meu. Eu posso reformar do jeito que eu quiser? Pode, mas desde que seja contratado um profissional habilitado para fazer o plano de reforma. Para cumprir com o que somos obrigados. Né? Exatamente. E outra pergunta que você já respondeu, mas é bom frisar. Reformei, preciso comunicar ao síndico? Precisa. Se for uma reforma, como eu disse, de mudança da área privada, precisa ser comunicado que vai ser feita a reforma e a questão dos profissionais que vão executar e no final entregar o termo de encerramento da obra. Barulho é coisa de obra, não tenho responsabilidade sobre. É mito ou é verdade? É coisa de obra, mas o condomínio é responsável até o horário que o condomínio libera, né? Que existe o regimento interno que ele permite o barulho. As regras, né? Ele tem as regras que ele permite o barulho durante o período, normalmente é de 8 às 12 e de 2 às 17. Mas isso depende, às vezes varia de condomínio para condomínio. Então, assim, você é responsável por fazer barulho nesse período. Além desse horário, o síndico pode notificar. Ou seja, a gente tem, eu vou reformar, eu tenho muita obrigação, né, de cumprir. Isso. Do condomínio, da lei, de uma série de coisas, né? Isso, tem que ser, por isso que eu disse, que lá no início eu falei, que o síndico ele deve disponibilizar o regimento interno, porque tem toda essa questão de cumprimento de responsabilidades. Por exemplo, existem pessoas que estão executando uma reforma, aí está lá o trânsito de funcionários, deixa o hall todo sujo. Aí fica lá, para que o funcionário do condomínio limpe. Não é assim. Normalmente, quem está executando a reforma tem que deixar o ambiente todo limpo. Tem uma questão aqui que eu acho que bate com essa também da limpeza. Mesmo em reforma, tenho responsabilidade também sobre a segurança dos vizinhos e dos trabalhadores? Sim, tem, com certeza. Porque, principalmente, questão de ser, por exemplo, assim, querendo ou não, é um desconhecido também que está entrando lá no condomínio. E, além disso, tem a questão da segurança de modificar a estrutura, né? Então, assim, o proprietário... Da própria execução. Exatamente. Né? Ele é responsável pela segurança tanto do condomínio em si, das pessoas, como também... E é exatamente por isso que no plano de reforma exige que seja passado os dados dos profissionais que vão para lá, como também ele é responsável pelas mudanças que ele está fazendo. De repente, o síndico aconteceu um acidente durante a obra e o síndico não tinha liberado essa obra. E quem vai se responsabilizar é o proprietário e o síndico, que ele liberou que fosse feita essa reforma. Obra sem anotação de responsabilidade técnica pode ser embargada? Com certeza. Deve. Deve, porque se vai fazer uma mudança que mude a estrutura, que altere as características da estrutura, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica ou um RRT de arquiteto. Entenda-se estrutura como envolvendo até as instalações, isso, né? Porque é questão de responsabilidade. Quem é o responsável técnico por isso? De repente, contratei só o pedreiro vai se responsabilizar por isso? Não vai, ele não vai. Não, porque ele não é habilitado ele não para é se responsabilizar por e isso, ele não né? tem o conhecimento técnico que um arquiteto ou um engenheiro tem, entendeu? Então, tem que ter a responsabilidade técnica. Diego, quando eu vi o tema da entrevista de hoje, eu fiquei até impactada, porque é uma coisa muito bacana, porque a gente vê reforma num âmbito assim muito pequeno. A gente não sabe a grandiosidade do que isso envolve, principalmente para quem vive em prédios verticais. Isso. Né? Porque você tem toda uma responsabilidade para com o próximo. Coletiva, né?
é deselegante você, né? Eu acho que é até um manual de etiqueta. Um manual de boas práticas. Exatamente de boa convivência, né? E eu achei muito bacana sobre esse assunto. Quem quiser, que estiver nos assistindo e quiser saber mais sobre, como faz? Pronto. Inclusive, eu tenho um informativo técnico que eu elaborei. Lá, quem quiser consultar esse informativo, pode procurar nas minhas redes sociais, no Instagram, diegocarvalho.eng. Tem um link lá que você pode fazer o download desse informativo técnico, que orienta a questão de tudo isso que foi falado aqui, orienta a questão do plano de reforma, porque assim, as normas, normalmente quem tem acesso são só os profissionais. As pessoas que não são profissionais, que não têm os registros no CREA, normalmente eles não têm acesso à norma. Então assim, eu elaborei um informativo técnico como forma de orientação a síndicos e a moradores, para que eles entendam o que deve ser feito durante um processo de reforma de uma edificação. Então, quem quiser pode acessar lá, fazer o download, exatamente, e verificar as informações. Muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar a informação. E eu queria convidar vocês para a próxima quarta, né? Todas as quartas, às 8h15, nós temos um compromisso marcado com o Tô em Obra. Até a próxima quarta. Muito obrigada, Diego. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz e, assim, quem quiser também, quiser tirar dúvidas, pode me seguir lá nas redes sociais, perguntar, consultar, estou sempre à disposição. Obrigada e volte sempre à nossa casa. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. No mês de junho a Telecab é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecab deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecab é a TV que tá mais perto de você.
Chegou, chegou o São João da Telecab. Chegou, chegou o São João da Telecab. Quem tá mais longe acompanha de pertinho o que passa bonitinho na nossa programação.